Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos aqui à nossa live. Estamos aqui mais uma vez reunidos na Escola da Fé, refletindo sobre a Bíblia, sobre questões da fé, né? E nós, durante essas semanas, né, nós refletimos sobre os pecados capitais. E continuamos. Hoje um pecado capital muito queridinho da humanidade atualmente, que é o pecado da gula. Né? Vamos dar uma olhadinha nisso aí, se essa gula, como ela interfere na nossa fé, na questão da espiritualidade. Mas escuta, mas se é alguma coisa assim com relação ao desejo, de satisfazer o desejo, né, da fome, etc., como é que isso tem implicações na espiritualidade? Vamos dar uma olhadinha nisso. Jesus Cristo foi chamado de comilão e beberrão. Teria praticado o pecado da gula? Claro que não. Ninguém corta esse vídeo, né? Claro que não. Então vamos iniciar rezando, pedindo a Deus que na sua infinita bondade venha o nosso socorro, que Ele nos inspire, que faça com que compreendamos melhor esse pecado que hoje causa tantos estragos na vida das pessoas, né? Na saúde das pessoas, até mesmo na saúde mental das pessoas. Que possamos nos aprofundar um pouco, né, nesse tema e que possamos ter condições, com alguns elementos, de superar. É claro que muitas vezes é preciso intervenção cirúrgica, outras vezes precisamos de ajuda médica, né, ou da psicologia. Tudo bem? Então vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, nosso pecado da gula. A gula, coisa até maior aqui para a gente ver que a coisa é grande, né? É o pecado preferido pela maioria dos brasileiros e americanos. Vejam, os americanos têm um grave problema e eles, com relação à obesidade, né? Então é um problema de saúde pública lá. Perdem bilhões, bilhões e bilhões ali de dólares, né? Por causa da obesidade, né? Por causa desse sobrepeso. Das pessoas que, de maneira muitas vezes compulsiva, elas se entregam. A alimentação lá é bastante gordurosa, com bastante caloria. Mas os brasileiros também não ficam atrás. A estatística diz que mais da metade dos brasileiros, a maioria dos brasileiros, está com sobrepeso. Não significa que a maioria esteja com obesidade, né? Mas está com sobrepeso, né? O que tem isso a ver com a questão espiritual, né? Comer e beber com prazer é pecado? Será que Deus nos deu assim, Deus nos deu o paladar, né? Deus nos deu a capacidade de misturar sabores, né? Nos deu o olfato também, a visão, um outro sentido que os japoneses, orientais utilizam, né? Que é o colorido ali, de tal maneira que a gente sente aquilo mais apetitoso, um prato se torna mais atraente a partir dessa visão, né? Então, e a partir do tato, né? Quando nós colocamos na boca, mastigamos, mais macio, etc, etc. Será que Deus nos dando todas essas condições, é por isso que pecamos? Ou verdadeiramente ter um prazer para comer faz parte da condição humana, dos prazeres que nós temos, né? Viajar é um prazer? Viajar é um prazer, né? Contemplar uma bela paisagem é um prazer? É um prazer. Prazer é pecado? Não, senão Deus não tinha feito um planetinha tão bonito para a gente viver, tá certo? Muito bem. Comer demais é sempre um pecado? Isto é, eu comer
além da conta. Estou sempre pecando quando faço isso? Vamos entender no decorrer da nossa conversa aqui hoje. Todo gordo é um pecador contumaz? A pessoa é gorda ali, então ela é uma pecadora assim de maneira contumaz, né? Que não consegue se controlar no pecado e se deleita no pecado. Será que é isso? A gente vai ver que nem sempre. Isso é precipitado a gente dizer isso. Por que a maioria dos gordos tem um aspecto feliz? Né? Se a gente olhar, né, tem alguns estudiosos aí da antropologia, etc., que falam que o gordo ele é um pouco mais feliz, né? Sorri mais, parece que o gordo tinha na época do cinema mudo, né? Tinha o gordo e o magro, né? Ainda está aí na internet se vocês quiserem procurar, do cinema americano, né? E ele era, o gordo era mais risonho, e o magro, ele era meio melancólico, né? Parecia meio melancólico. Será que quem come mais é mais feliz, porque parece que está mais satisfez as suas necessidades ali com relação ao paladar, ele ficou de uma maneira mais prazerosa, tem essa relação, já que o ser humano tem diversos prazeres, né? O ser humano ele tem esses diversos prazeres, que é coisa de Deus. Deus nos fez assim, né? O vício é que é o problema. O vício é o problema. O exagero é o problema, né? De tal modo que se torna um mal na vida do ser humano, né? O Jô Soares dizia assim: todo gordo é mentiroso, né? Parece que começa aqui, nós temos apesar de ser uma brincadeira, né? Ele brincava, dizia assim: não, eu não sou gordo, é que eu sou baixo para o peso que eu tenho. Se eu tivesse 2,20 metros, 2,30 metros, eu seria magérrimo, né? Então ele brincava muito sobre essa questão do peso, né? E da questão da mentira, de ser mentiroso. Isto é, de alguma maneira tentar justificar ali por que come, né? Por que come de maneira exagerada, por que come de maneira desproporcional. Será que nós temos ali, Deus nos fez muito perfeitamente, né? E criou uns hormônios, né, que dizem: olha, já estamos satisfeitos, você pode parar de comer, né? E a gente, às vezes, não dá bola para essa conversa dos hormônios, né? E a gente continua numa busca prazerosa. Será que está faltando outros prazeres na vida? Será que está faltando outras coisas? Tem a questão da ansiedade, né? Que muitas vezes nos descontrola. Tem diversos outros fatores de desequilíbrio emocional que podem afetar isso, né? E aí, isso é pecado ou não? Se eu estou, de uma certa maneira, tendo ali, né, uma questão patológica, será que isso se torna um pecado também? Vamos ver. Muito bem. A gula, o que é a gula? Nossa, todo mundo sabe o que é a gula, né? Mas vamos lá aqui, de uma maneira um pouco mais organizada, né? Para que a gente vá compreendendo bem. É um dos 7 pecados capitais e é definido como o desejo descontrolado. Aqui já temos um elemento importante. O desejo descontrolado e insaciável por comida e bebida. Veja que tem a questão do beberrão e comilão. Jesus é acusado disso pelos fariseus, né? É um pecado com consequências físicas e espirituais. Peraí, mas não é só a questão do peso, a questão do diâmetro da circunferência, tem também consequências espirituais, né? Será que sempre tem consequências espirituais? Vamos ver isso aí.
Quando a gente fala que é pecado, estamos principalmente nos referindo à dimensão espiritual. Dimensão espiritual, que desequilibra o ser humano. O pecado causa um desequilíbrio, tem uma relação com Deus. Será que o pecado da gula, de alguma maneira, é contra Deus? Também estou fazendo alguma coisa contra mim mesmo, contra Deus? O pecado é um daqueles interessantes, né? Porque normalmente o pecado ocorre com relação ao outro. Então, quando o outro, eu causo um mal ao outro. No caso da gula, nós temos aí um aspecto bastante diferente. Porque ele é um mal que eu causo a mim mesmo. Né? Eu causo a mim mesmo. Será que isso afeta outras pessoas? Veja lá nos Estados Unidos. Né? Nos Estados Unidos é um caso de saúde pública. Então, o sistema de saúde fica sobrecarregado. As pessoas passam a faltar mais ao longo do ano. Isso, de alguma maneira, também afeta a sociedade como um todo. Né? Quando você tem essa proporção da questão da gula e da questão da obesidade, que nós vamos ter que fazer aí algumas observações para compreender isso. Tá? Vamos lá. Física. Questão física. A gula pode levar ao ganho de peso, novidade nenhuma, né? A obesidade, é certo? Obesidade. Aí aqui já tem uma questão lá da obesidade mórbida, isto é, que não é possível administrar por meio de ajuda espiritual e mesmo psicológica. E compulsivamente a pessoa passa a ingerir, comer de tal maneira que nada a controla. Né? E aí, então, com várias consequências, existe a famosa cirurgia bariátrica, que até o próprio SUS realiza. Né? Aliás, a maior parte delas é realizada pelo SUS. Também pode levar a gula a doenças cardíacas, uma sobrecarga no músculo cardíaco, no coração, né? Também na questão das artérias, etc., de tal maneira que essa sobrecarga afeta o coração, sobrecarrega o coração. E aí você pode ter, sim, uma consequência bem prejudicial ao coração, quase que exaurindo ali o coração, na sua totalidade. É lógico que também existe uma sobrecarga geral do organismo, né, de tal maneira que dificilmente, né, a pessoa que tem um excesso de peso, ela dificilmente chega aos 100 anos. Existem exceções, mas o que a gente vê é um velhinho, uma velhinha magrinha, lá no final até mesmo porque temos algumas questões aí de o paladar, né, que ao longo do tempo ele vai se deteriorando, ele não tem tanto prazer. Né? Questão da diabetes, artrose, né, que você tem ali inflamação e o desgaste, né, da parte de cartilagem, e aí um processo inflamatório crônico, e aí você tem artrose no joelho, artrose né, no fêmur ali, na questão da bacia, etc. E na coluna também, porque tem uma sobrecarga na coluna. Né? Também a questão da gula pode terminar afetando a autoestima. A pessoa começa a achar que porque você de ser mais magro, você é mais ágil, né? Questão estética, até para se arrumar roupas, né? Então você tem uma certa dificuldade, isso causa também um certo constrangimento, né? E a autoestima abalada. E outros problemas de saúde. Né? Veja, a ciência hoje fala aí na questão até do câncer. Né? Não afeta
talvez diretamente, não vou entrar nisso aí, mas também pode agravar ou precipitar, né? Já que ela afeta o organismo de uma maneira geral. Né? Também pode causar problemas de sono, né? Questão da apneia, né? E aí a pessoa não respira direito à noite, ao dormir, etc. Problema de humor. Aqui nós falamos agora há pouco lá sobre o gordo e magro, que o gordo era um bonachão, assim, mais brincalhão, tal. Mas quando a coisa começa a ser mais exagerada, né, aí pode se tornar assim uma pessoa mais mal-humorada. E às vezes o mau humor, esse descontrole a respeito do humor, pode levar também a uma compulsão. Que eu não vou entrar nessa questão porque não sou especialista nessas coisas. Né? E também de concentração. Isso é o que dizem atualmente aí os especialistas, etc. Mas vamos dar uma olhada aqui na questão espiritual. Né? Nós somos um todo. Né? Jesus Cristo nos coloca sempre como um todo. O espiritual, o físico, ali, intrinsecamente relacionados. Né? Bem, tudo interligado. Então, a gula, num relacionamento doentio, veja o que eu estou dizendo aqui, no relacionamento compulsivo doentio, né, em que eu olho comida e eu começo a supervalorizar e achar que tudo na vida é comer. Né? Com comida e bebida, pode, coloquei em vermelho aqui de novo, pode levar a um fechamento em si mesmo. Isto é, eu começo a achar que eu me alimentar, eu comer, aquilo é o que importa para a minha vida. Quase um fim em si mesmo. Né? Esse fechamento. O outro, bom, eu vou começar a me preocupar menos com o outro, porque eu tenho que me satisfazer aqui de alguma maneira, mesmo essa questão de satisfação nem sempre é verdadeira. Né? Ali fala uma insatisfação crônica, né? Mas nem sempre, porque às vezes a pessoa come e se sente mal até. Né? Então não está se satisfazendo de uma certa maneira. Fortalecendo o egoísmo, veja, doentio, né? Pode levar a um fechamento em si mesmo. Se a pessoa já tiver uma certa tendência ao egoísmo, né, que está ligado lá aos 7 pecados capitais, né, eu, né, minha barriga, né, pode fortalecer o egoísmo. Né, e a gente sabe que isso tem consequências espirituais com relação a várias coisas. A inveja. Eu posso começar a invejar em termos estéticos o corpo do outro. Né? Eu posso começar nessa inveja olhar para o outro e desejando coisas do outro, para até que eu me satisfaça. E a falta de compaixão pelos outros. Isto é, esse fechamento, tá certo? Em si mesmo, né? Eu passo a deixar os outros para lá e não me importar muito com os outros. O que importa é essa satisfação, a satisfação do meu desejo com relação a essa questão compulsiva de me alimentar. Veja que a gula, ela provoca um estrago razoável no ser humano. Também pode afetar a relação com Deus. A relação com Deus? Peraí, mas Deus não devia ter compaixão da pessoa que passa pela gula? Né? Deus não gosta do pecado, né? Mas Deus ama o pecador, Mas o que acontece? Nesse fechamento, eu posso começar a entender que a comida ela vai tomando determinada proporção e importância e vai subindo de importância, de tal maneira que eu possa colocar a comida no lugar de Deus. Isto é, o meu prazer,
e o meu desejo pela comida no lugar de Deus. Estamos falando aqui que é a idolatria. Idolatria. Né? Estamos, os pecados, de uma maneira geral, a soberba, por exemplo, que nós já falamos algumas vezes, mas precisamos aprofundar, aquela questão de achar que não precisa de Deus e eu sou muito bom, eu isso, aquilo outro, de tal maneira que eu entro ali numa idolatria para comigo mesmo e contra Deus, né? na minha relação com Deus. Então, veja que os perigos que nós estamos por aí. Bom, vamos adiante aqui. O poder destrutivo da gula na Bíblia. Certo? Temos várias questões aqui, eu não peguei todo porque não temos tempo. Né? Mas lá em Provérbios 23:2, não sejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. Isto é, esse beberrão, esse comilão, que vai pensando só nele, etc., principalmente naquela época, né, nós estamos falando ali do Antigo Testamento, Provérbios 500, 400 anos antes de Cristo, né? Então o comilão, o beberrão, ele passa a ter dificuldade depois, a vestirá trapos, o empobrecimento. Por quê? Porque ele não vai conseguir ser produtivo para trabalhar. É o que que eu falei no começo sobre a questão dos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos ali, eles têm um problema que é econômico também. Na medida em que as pessoas têm que faltar ao trabalho, a pessoa tem que tem a questão da saúde, gasto com saúde, etc. E aí o texto aqui de Provérbios já fala sobre cair em pobreza. Cair em pobreza. Né? Vamos adiante. Também em Provérbios 28, agora 28:7, o que guarda a lei é filho sábio. Né? Aquele que guarda a lei é um filho sábio. Mas o companheiro dos comilões envergonha seu pai. Né? Isso é, se eu sou companheiro dos comilões, é porque eu como junto. É que eu convivo junto. É porque eu entro naquela dinâmica, naquela lógica dos comilões. Né? E isso envergonha seu pai, porque ele provavelmente, em primeiro lugar, e principalmente naquela época, morria antes. Tem até um paralelo aqui que fala sobre esse comilão, esse beberrão aí, né? E em relação a ovelhas, faz um paralelo. A ovelha, muitas vezes, o próprio Israel é comparado com a ovelha, né? Ovelha magra, ovelha gorda e tal. E aí nós temos ele fala assim, olha, ai da ovelha gorda, né? Ai da ovelha gorda, né? Porque essa ovelha gorda, ela é a primeira que vai para o matadouro. Né? Tá gordinho lá, o bezerro magrinho vai para o matadouro? Não, vamos esperar o bezerrinho gordinho, ver se vai para a panela. Tá certo? E aí fazia um paralelo com o ser humano também. Aquele que se fartava, que era mais gordo, era o primeiro a morrer. É lógico que o bezerro e a ovelha era para se tornar alimento, e o homem era o ser humano, que era mais gordinho, etc., acabava morrendo. Né? Mesmo porque não se sabia de colesterol, não tinha nenhuma questão da saúde, era muito precário. Né? Então, se fazia um paralelo com essa ovelha gorda. Essa ovelha gorda que ia primeiro para o matador. Né? 1 Timóteo 3,3, não seja dado a bebedeira. Aqui nessa carta Timóteo, né, aqui se fala sobre a orientação, né, sobre a questão da bebedeira e também de comer de maneira descontrolada. Nem dado a muito vinho, nem violento, né, nem contencioso, mas moderado. Então aqui nós temos algumas características, né, que é contrário à gula, a moderação. Né? Veja,
Aí o contencioso, nem contencioso, nem briguento, aquele que só quer saber de brigar, 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 e isso de alguma maneira estava associado à bebedeira e comer muito, né? Esse descontrole. Ainda na Bíblia, questão da virtude. A virtude oposta à gula é o autocontrole, a temperança e a moderação. Então, se você quer superar a gula, você deve trabalhar a virtude da temperança, do equilíbrio, né? Do equilíbrio, o autocontrole, né? Não comer tanto, só comer quando tiver fome realmente, né? Tem gente que começa a comer, come, tá com fome? Não, mas tá tão bonito essa macarronada, né? E aí come sem fome, né? Então essa aí é a moderação. Então na Bíblia nós temos um outro relato que é da ovelha gorda. É um aviso, né? Você, ovelha gorda, que fala também sobre Israel. É um paralelo ali sobre Israel, mas com paralelo com relação à ovelha gorda, né? Porque a ovelha gorda, muitas vezes, o que acontece? Tinha a mais frágil, mais fraca, ou a mais nova, tal. Aí as ovelhas mais fortes, elas se punham lá. Temos que pensar a realidade de Israel. Então, pouca água e pouca vegetação. Então, o que acontece? Aquele que era mais forte jogava a ovelha mais fraca de lado, ia lá, comia. Quando estava saciada, né, que já tinha comido até, né, a outra ia lá comer um restinho lá e ficava fraca. Então, ele estava dizendo assim, né, o texto falava assim, então cuidado você, ovelha gorda, né, que no campo, essa era a ovelha gorda. Então, o pastor tinha que separar, comer um pouco, separa para deixar a outra comer, né? Então, era um paralelo com relação aos hebreus, né? Então, você não ser aquela ovelha gorda, você ficar comendo tudo e não deixar passar fome o outro, né? Pegar tudo e no cotovelo ali largar e deixar o outro de lado, de maneira que não coma, que não dê possibilidade do outro sobreviver, que ficava fraco e doente, né? Então existia esse paralelo aí com relação ao israelita, né? ao Israel, e esse paralelo com a ovelha, né? Aqui a gente tem uma coisa meio grave que os textos sapienciais já avisavam, né? Então, estamos acabando aqui mais um pouquinho. Jesus foi chamado de comilão e beberrão pelos fariseus, né? O Filho do Homem, por sua vez, come e bebe. E vocês dizem, é comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelos resultados que produz. Então aqui é uma resposta de Jesus, lá em Mateus capítulo 11, versículo 19, porque ele era acusado pelos fariseus como alguém que comia, bebia, que se entregava, mas era uma crítica dos fariseus, né? Era uma maneira ali de acusá-lo, né? Por quê? Porque ele comia com os pecadores, né? Ele comia para salvá-los, né? Então ele entrava aqui naquela lógica. Para qualquer ser humano é meio perigoso, mas Jesus sabia muito bem como lidar com aquilo, né? De tal maneira que ia procurando converter as pessoas, né? Esse Jesus aí. A gula, as emoções e o pecado, né? Por que precisamos nos alimentar? Parece uma pergunta óbvia. Por que precisamos nos alimentar? Bom, precisamos nos alimentar para termos energia, para podermos estudar, para podermos trabalhar, para podermos andar, para isso que nós precisamos nos alimentar. Mas se é só para isso, por que comer além disso? Se eu sou um ser racional, se eu penso, por que eu me excedo na alimentação?
para além das minhas necessidades. Né? Se o excesso de alimentação causa tantos problemas, se somos seres racionais e espirituais, por que a gula está tão presente? Né? De querer comer, comer de maneira compulsiva. O que fazer? Será que tem algum jeito? Tem alguma maneira de eu procurar superar isso? Bom, tem algumas dicas aqui, né? E tanto no aspecto espiritual quanto físico. Buscar a virtude da moderação, do equilíbrio. Né? Isso não é fácil, principalmente se alguém está num desequilíbrio emocional, está num estresse danado, né? Aí a gente vai ter um problema, o desafio é maior. Né? Buscar a virtude da moderação, do autocontrole e temperança em todas as dimensões para uma vida saudável e equilibrada. Isto é, eu tenho que buscar essa moderação, etc., não apenas na questão da alimentação, mas nas minhas relações interpessoais, tá certo? Eu tenho que, no ambiente de trabalho, no ambiente de casa, familiar, etc., com os amigos, então eu tenho que buscar essa moderação de tal forma que isso vá lentamente, porque todo esse processo ele é lento, porque é uma mudança de mentalidade, né? Essa mudança de mentalidade exige algum tempo, senão não adianta falar, vou mudar aquelas pessoas que emagrecem 30 quilos e depois engorda 40. Não é isso. Tá? Segunda questão. Deus criou hormônios que avisam sobre a saciedade, a hora certa de parar de comer. Então Deus criou em nós alguns hormônios ali que avisam o cérebro, olha, estou satisfeito, a barriguinha está cheia, tá? Não precisa mais comer, pode parar. Mas aí, se eu estou num processo ali meio de obsessivo e tal, eu falo, não, mas está gostosa essa comida, eu vou comer mais um prato. Precisava? Não, não precisava. Podia guardar no freezer, na geladeira e comer outra hora. Né? Ou dar para um pobre. Né? Terceiro, as emoções, o estresse e o descontrole muitas vezes nos dominam de tal maneira que se você disser não pode comer algo como chocolate, vai querer comer chocolate. Certo? Então aquele que está fora de controle, que não consegue em todas as dimensões da sua vida essa moderação, ele termina sendo vítima desse descontrole, de tal maneira que fala, não, eu não posso comer esse chocolate, não devo comer, não posso comer, mas o desejo de comer vai ser grande. Né? Aquela questão do proibido. Né? Quarto, antes de comer, pergunte sempre, estou com fome? Sim ou não? Se não estiver com fome e quiser comer compulsivamente, às vezes come mais um pouquinho ali, passa uma vergonha, né? Já comeu bastante, mas compulsivamente, procure ajuda. Então, ajuda psicológica, procure ajuda. Ajuda pode ser espiritual, né? De tal maneira que você consiga vencer isso. Né? Começando sempre pelo espiritual. Aí lidando um pouco melhor com as emoções, a questão da moderação, para que você supere esse pecado tão moderno que é o pecado da gula. Deus nos abençoe, que a gente consiga vencer esse pecado que traz consequências tão terríveis para o ser humano no mundo de hoje. Então vamos agradecer a Deus pela sua presença e que Ele permaneça em nossos corações, nos fortaleça, para que possamos, fortalecidos, superar o pecado da gula. E até o próximo encontro. Boa noite a todos.